Neste vídeo, nós iremos aprender a deduzir a constante de equilíbrio para reações que acontecem exclusivamente na fase líquida ou reações heterogêneas. Para começarmos, vamos analisar o caso das reações em fase líquida. Nós vamos mais uma vez partir da expressão de número 1, ln da razão do produtório das fugacidades, elevado ao coeficiente estequiométrico, igual a menos ΔG padrão de reação sobre RT. E agora nós vamos substituir a fugacidade no numerador pela fugacidade da fase líquida. Ou seja, a constante de equilíbrio é igual ao produtório de x de I, gama de I, fugacidade de I puro, dividido pela fugacidade de I na referência, elevado ao coeficiente estequiométrico. Se nós considerarmos que a fase líquida se comporta como ideal na base de Lewis-Randall, então a fugacidade de I de referência do denominador será igual à fugacidade do composto I puro. Assim, nós poderemos cancelar esses dois valores e nós teremos que a constante de equilíbrio é igual ao produtório da fração molar da espécie I na fase líquida vezes o coeficiente de atividade dessa espécie. Lembrando que este produtório, cada um dos termos está elevado ao coeficiente estequiométrico. E caso este líquido se comporte como ideal, então o γ valerá 1 e a constante de equilíbrio nessa condição será o produtório apenas das frações molares das espécies I elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Já no caso da formação de expressões para constante de equilíbrio de reações heterogêneas, ou seja, reações onde reagentes e produtos podem estar em fases diferentes, nós temos que tomar os seguintes cuidados. Se temos vapor e fases condensadas presentes em uma reação química, simplesmente tratamos as substâncias no vapor e nas fases condensadas como fizemos anteriormente. Então, se for a fase vapor, nós vamos substituir a fugacidade pela multiplicação de Y de I, coeficiente de fugacidade de I, vezes a pressão total do sistema. E se nós tivermos fase líquida, X de I, gama de I, fugacidade de I puro. Outro detalhe bastante importante que deve ser mencionado é que sempre nós iremos tratar a composição das espécies naquela fase específica. Então, sempre teremos que lembrar que a fração molar nessas expressões se refere à fração molar de uma determinada fase e não à fração molar total do sistema. Então, se nós tivermos numa reação química com dois reagentes e dois produtos, sendo que dois deles se encontram na fase líquida e dois deles na fase vapor, nós vamos ter que calcular as frações Y e X, respectivamente, dos compostos que se encontram naquela fase. Vamos a um exemplo com a decomposição do carbonato de cálcio. Então, o carbonato de cálcio, inicialmente ele se encontra na fase sólida e ele se decompõe em óxido de cálcio mais dióxido de carbono. Observe que o dióxido de carbono é um gás e o óxido de cálcio é um sólido. A constante de equilíbrio será calculada utilizando a expressão produtório das razões das fugacidades elevado ao coeficiente estequiométrico. E nós vamos escrever para os três compostos, observando que nós temos a fugacidade do carbonato de cálcio, a fugacidade do óxido de cálcio e a fugacidade do dióxido de carbono. Observe também a utilização correta dos coeficientes estequiométricos. O coeficiente do carbonato de cálcio é -1, do óxido de cálcio 1 e do dióxido de carbono 1. Substituindo o cálculo da fugacidade para a fase sólida para o carbonato de cálcio e o óxido de cálcio e a fugacidade da fase vapor para o dióxido de carbono, nós temos X maiúsculo, que representa a fração molar do carbonato de cálcio na fase sólida, coeficiente de atividade do carbonato de cálcio, veja que aqui nós temos o γ maiúsculo, fugacidade do carbonato de cálcio
sólido dividido por ele mesmo. Então aqui, como nós estamos na condição de referência, esses dois valores podem ser cancelados. Semelhantemente para o óxido de cálcio, nós também podemos cancelar esses dois valores porque eles são iguais. Veja que a fugacidade do dióxido de carbono ficou Y de CO2, coeficiente de fugacidade vezes a pressão dividido pela referência, que é 1 bar. Se nós aplicarmos algumas imposições a esta equação, como por exemplo, assumindo que os dois sólidos são sólidos ideais, então nós podemos fazer o gama do carbonato de cálcio igual a 1, o gama do óxido de cálcio também igual a 1, e assumindo também que o CO2, por estar puro, pode ser considerado como um gás ideal, então o φ do CO2 também vai ter um valor igual a 1. Assumindo também que nesse caso nós teremos uma fase sólida exclusiva de carbonato de cálcio, uma outra fase sólida exclusiva de óxido de cálcio, nós podemos interpretar que nesse caso a fração de cada uma das espécies na fase sólida também equivale a 1. E desta maneira, entre mortos e feridos, os únicos termos remanescentes de todas essas hipóteses são a fração molar do CO2 na fase vapor e a pressão total do sistema. Desta maneira, nós podemos observar que a constante de equilíbrio para a decomposição do carbonato de cálcio em óxido de cálcio mais CO2 vai depender apenas da pressão parcial do CO2 nesse sistema. No próximo vídeo, você aplicará esses conhecimentos na resolução de um exercício contendo uma reação química heterogênea.